Eu estou conversando com o Ederson Viana e nós estamos falando sobre um tema interessante, que é o ITCD, que é um imposto que você paga quando você faz a partilha dos seus bens. E o que nós estamos falando aqui agora é justamente para você, vamos dizer assim, ficar esperto para pagar menos e fazer essa divisão dos seus bens enquanto está em vida com uso e fruto seu. É isso mesmo, né, Ederson? Exatamente, Antônio. Nós chamamos isso de planejamento sucessório. Então você faz esse planejamento ainda em vida, para que você tenha que evitar, de fato, aí depois o inventário, onde o custo ele fica maior. Né? E, consequentemente, você tem, então, um custo para essa transição desse bem dentro de patamares muito menores do que depois da morte. Agora, Ederson, como é que a gente determina o cálculo do ITCD? Ok, Antônio. O cálculo do ITCD, ele é calculado, e nós chamamos da base de cálculo, né? Ela é considerado o valor venal do bem ou do direito que é recebido. Então, ou seja, a pessoa que está recebendo esse bem ou esse direito, ele vai pagar o ITCD sobre o valor do que ele realmente recebeu. Quer dizer, se na minha declaração de imposto de renda no ano passado, por exemplo, eu declarei um exemplo, que a minha propriedade rural vale aí R$1 milhão, só que hoje ela vale 3. Se for em vida, eu vou pagar pelo que eu declarei, 1 milhão. Exatamente, Antônio. E não pelos 3 que eu vou vender. Exatamente. Quando é no inventário, na verdade, é levado o preço de mercado. Né? Era isso que eu... Exatamente, é levado o preço de mercado. Então, a base de cálculo para o imposto, ele passa a ser o preço de mercado. Quando nós estamos fazendo um planejamento, onde nós estamos transmitindo isso ainda em vida, com uso e fruto da matriarca ou do patriarca, de fato nós levamos em consideração o valor que está declarado na declaração do imposto de renda. E aí sai muito mais barato. Com certeza sai muito mais em conta. Agora, esse imposto, ele é cobrado só aqui no Brasil ou também em outros países? Não. Outros países também cobram esse imposto e, por incrível que pareça, Antônio, o Brasil hoje é um dos menores percentuais do ITCD. Nós temos aí o Japão que chega a 55%. É até interessante, né? Num país em que a carga tributária ela é extremamente elevada como o Brasil, esse imposto, especificamente no mundo, ele é o menor para o Brasil. Quer dizer, no Brasil o máximo que chega é 8%, no Japão 55%, Alemanha 50%, na Suíça 50%, na França 45%, Chile 40%, Luxemburgo 35%, na Itália 14,4% e no Brasil 8%. No Brasil apenas 8%. Pois é, mas diante de tanta carga tributária que a gente paga, esses 8% é uma paulada. Ele acaba se tornando oneroso em virtude justamente do nosso sistema tributário, né? Que é um sistema altamente oneroso, onde nós temos aí diversos tipos de tributos e de impostos. E infelizmente esse é mais um. Esse é mais um. E principalmente sabendo que o Brasil é um dos países que mais imposto cobra. Quer dizer, a maior quantidade de imposto no mundo parece que está aqui no Brasil, né, Ederson? Exatamente. A nossa carga tributária, o nosso sistema tributário é um dos sistemas mais complexos e um dos sistemas em que tem uma carga tributária maior. Talvez 8% aqui no Brasil seja muito maior do que 55% lá no Japão. Exatamente. Por quê? Porque lá a gente, o japonês mesmo, tem muitas vantagens que infelizmente nós não temos aqui. E eu sempre falo, Antônio, que se a gente pagasse o imposto, mas conseguisse de fato ver, né, isso revertido de fato em benefício para a sociedade, isso seria barato, né? É verdade. Porque a gente não consegue enxergar. É verdade. O Ederson Viana, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. E eu acho que foi uma conversa muito boa. Você que está nos acompanhando, fique ligado, fique atento, porque o imposto vai te pegar. É isso mesmo? Exatamente, Antônio. A nossa sugestão é que, de fato, o empresário possa se preparar. Ederson, obrigado. Obrigado.